Meus irmãos, a Bíblia é uma fonte riquíssima de sabedoria para nós. A palavra de Deus, ela tem o poder de nos ajudar em todas as decisões que você tem que tomar na vida. A palavra de Deus, ela é e precisa ser indispensável nas decisões que nós temos que tomar na vida. E hoje, com a leitura do texto, eu quero ajudar vocês a ver algumas etapas para que nós possamos aprender a tomar boas decisões na vida. Então, abra aí sua Bíblia em Atos, capítulo 1, a partir do versículo 12. Atos, capítulo 1, a partir do versículo 12. E diz o seguinte: então os apóstolos voltaram do Monte das Oliveiras para Jerusalém. A distância até a cidade é cerca de 1 quilômetro. Quando entraram na cidade, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Naqueles dias, Pedro se levantou no meio dos irmãos, que formavam um grupo de mais ou menos 120 pessoas, e disse: irmãos, era necessário que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi a respeito de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Ele era um dos nossos e teve parte neste ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade e, caindo de cabeça, rompeu-se pelo meio e todos os seus intestinos se derramaram. Isso chegou ao conhecimento de todos os moradores de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua esse campo era chamado Acéldama, isto é, campo de sangue. E Pedro continuou, porque está escrito no livro dos Salmos: fique deserta a sua morada e não haja quem nela habite, e que outro tome o seu encargo. Portanto, é necessário que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia que foi tirado do nosso meio e levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então propuseram dois: José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. E orando disseram: tu, Senhor, que conhece o coração de todos, revela-nos qual dos dois escolheste para preencher a vaga nesse ministério e apostolado, do qual Judas se desviou, indo para o seu próprio lugar. Depois fizeram um sorteio, e a sorte caiu sobre Matias, que foi acrescentado ao grupo dos 11 apóstolos. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, nós te louvamos e engrandecemos, ó Pai, pela tua graça, pelo teu amor derramado sobre nós. Te agradeço, Senhor Deus, pela oportunidade nessa noite de pregar a tua palavra, de trazer, ó Pai, do teu consolo, da orientação que vem de ti, Senhor. Abra a nossa mente e o nosso coração para ouvir a tua santa voz. Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vimos que até esse versículo, Jesus estava literalmente no seu último dia na terra, no seu último dia como homem aqui na terra. Jesus sobe aos céus e ele deixa instruções muito claras para os discípulos: fiquem em Jerusalém, até que vocês sejam batizados com o Espírito Santo de Deus. E eles saem do Monte das Oliveiras, que é onde Jesus subiu para os céus, e eles voltam para Jerusalém para cumprir aquilo que Jesus estava dizendo, para obedecer o que Jesus havia deixado para eles, né? E estavam todos ali reunidos numa casa, e Lucas, como um escritor detalhista, histórico, ele se preocupa em dizer quem estava naquela reunião. Ele cita nome por nome dos 11 apóstolos, né? Que agora já está sem Judas. Também fala que ali naquela casa tinha as mulheres, né, porque a palavra de Deus nos fala que algumas mulheres andavam com Jesus,
dando suporte ao ministério de Jesus. Afinal, quando você vê todas as histórias que Jesus está passando e vivendo nos evangelhos, lembre-se de uma coisa: os discípulos dormiam, os discípulos comiam, né? Eles tinha que ter alguém para cuidar deles, e Deus levantou algumas mulheres para darem esse suporte ao ministério de Jesus. E Lucas traz um detalhe muito importante. Lucas traz que nessa reunião estava Maria, a mãe de Jesus, e os irmãos de Jesus. E depois é citado que estava nessa reunião cerca de 120, 120 pessoas nessa casa. É interessante você entender que esta menção aqui de Maria é a última menção da Bíblia de Maria. Daqui para frente, a gente não vai mais enxergar o nome de Maria na palavra de Deus. E o que é interessante também é que nesse momento que eles estavam cumprindo a ordem do Senhor Jesus, aguardando o batismo do Espírito Santo, todos perseveravam unânimes na oração, e Maria estava no meio. Por que eu estou dizendo isso? Porque há uma tendência, dentro da teologia católica, que muitas vezes a gente ouve, de que Maria é uma mulher que ela foi colocada, no mínimo, lado a lado com Jesus, mas na verdade, ela é colocada acima de Jesus. Se ela é colocada lado a lado de Jesus, por que ela está orando para Jesus? Por que ela está obedecendo a ordem do Senhor Jesus Cristo? Ela estava ali, junto com os outros discípulos, junto com os apóstolos, todos eles orando a Cristo, todos eles fazendo aquilo que aprenderam com Jesus, em nome de Jesus, amém? É assim que a gente ora, né? E não só isso, mas Lucas deixa enfático que estava a mãe de Jesus com os irmãos dele. Dele quem? De Jesus, ué. Após o nascimento de Jesus, que foi o primogênito de Maria, Maria teve outros filhos com José, que a Bíblia relata que são 4, Tiago, Judas, José e Simão. Está lá em Mateus capítulo 13, versículo 55. Mas o que é interessante é que os irmãos de Jesus não creram em Jesus enquanto ele estava na terra, enquanto ele estava no seu ministério. Eles só passaram a crer em Jesus depois que Jesus ressuscitou. E eles tiveram o coração deles a tal ponto transformados que aqui, nessa oração, aguardando o batismo com o Espírito Santo, eles contavam com os discípulos. Então, houve uma transformação aí no coração deles. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 7, quando Paulo trata ali no capítulo 15 de Coríntios, das várias aparições de Jesus como ressurreto, tem uma das aparições que ele fala assim: Jesus apareceu para Tiago, seu irmão. Teve uma aparição assim, especial para Tiago. E aquilo transformou o coração deles. A tal ponto, que a gente vai ver aqui ao longo da exposição do livro de Atos, que Tiago, o irmão de Jesus, se torna um dos líderes da igreja de Jerusalém. A tal ponto que Tiago e seu irmão Judas escreveram livros que vocês leem na Bíblia, que é Tiago e Judas. O livro de Judas não foi escrito por Judas traidor, por favor, gente. Nem por esse Judas apóstolo, mas foi escrito por Judas, o irmão de Jesus. Assim como o livro de Tiago, a epístola de Tiago, que nós encontramos ali depois de Hebreus. E o que Lucas coloca para esse momento aqui, da escolha de Matias, é que eles estavam nesse período que eles não sabiam quando, porque Jesus não disse. Jesus disse daqui a pouco, né, mas ele não disse quanto tempo. Agora a gente sabe que foram 10 dias, né, entre Jesus ter dito e ocorreu o batismo com o Espírito Santo, que ocorrerá no capítulo 2, cena do próximo capítulo, literalmente. Foram 10 dias de intervalo, em que os irmãos estavam ali, aguardando a promessa que Jesus havia dado. E eles faziam uma coisa, eles perseveravam na oração. Provavelmente, um dos assuntos que eles estavam orando é: Senhor Deus, manda para nós aquilo que o Senhor prometeu. Nos manda o teu Espírito. Vem nos capacitar para a gente poder cumprir a missão que Jesus nos deu. A missão que Jesus nos deu de pregar o Evangelho até o confim do mundo é muito grande. Nós precisamos do teu Espírito. E é muito interessante, meus irmãos, que ao longo da história,
quando Deus está para fazer grandes coisas, Ele leva o seu povo para orar. Não sei se você já ouviu falar dos avivamentos. Avivamentos são momentos na história, em determinados locais, onde Deus mexe com o povo de Deus de maneira tão profunda, que reaviva em nós, primeiro, a consciência dos nossos pecados. Segundo, uma paixão e um desejo enorme pela palavra de Deus, e uma ampla divulgação da mensagem de salvação. Mas antes de tudo isso acontecer, geralmente, os avivamentos começaram em reuniões de oração. Meus irmãos, a gente vai perceber ao longo da nossa jornada em Atos, que a oração fervorosa e constante vai estar presente em todos os capítulos. Todos os capítulos de Atos você vai ver os nossos irmãos em Cristo ali no início do cristianismo, orando insistentemente, perseverantemente, com fervor. Por uma razão simples, oração faz parte intrínseca da igreja. Faz parte de ser igreja. Não é sobre vir para uma reunião de oração, é também sobre vir para uma reunião de oração. Ah, não, eu posso orar em casa. Pode, ora. Você ora em casa? Com fervor, com intensidade. É sobre ter as duas coisas. É sobre estarmos juntos como igreja orando. E é sobre termos uma vida de oração abundante no nosso dia a dia. E foi no meio de um momento de oração que o Espírito Santo traz à mente de Pedro que alguma coisa ainda precisava ser feita. Está faltando um apóstolo. Tem que eleger, tem que escolher esse 12º aí. E também no momento crítico da decisão, que a gente vai tratar um pouco mais para frente, eles oram novamente, dizendo assim: Senhor Deus, está aqui José e Matias, está na tua mão, sou quem escolhe. A primeira semana da igreja, que é o que a gente está lendo aqui no finalzinho do capítulo 1, ela é marcada por oração. E é interessante que quando Jesus encontra os cambistas, transformando a casa de Deus em casa de comércio, Jesus vira as mesas e o que é que ele fala? Que isso aqui devia ser uma casa de oração. Tomar decisões, viver, ser igreja, sem orar, é loucura. É a maior loucura que você pode fazer na sua vida. É achar que a sua mente, a sua história, a sua experiência, os livros que você já leu, são suficientes para você decidir e guiar a sua própria vida. Oração é algo estritamente necessário ao nosso dia a dia. É através da oração que nós cultivamos relacionamento com Deus. É através da oração que nós nos tornamos confiantes de que nós vamos receber as promessas que Deus nos faz. É através da oração que nós acalmamos o nosso coração, enquanto a gente espera aquilo que só Deus pode fazer. É através da oração que nós somos avisados de pendências práticas que precisam ser providenciadas. Você está ali orando, naquele momento de devoção, aí Deus faz: está faltando você cuidar disso aqui. É através da oração que nós podemos obter respostas do nosso Deus. Meus irmãos, e outra coisa que o texto nos ensina é que uma oração só não é suficiente. Eu gosto, não sei se você conhece essa parábola, chamada parábola do juízo iníquo. Jesus contou essa parábola de uma viúva que queria que o juiz julgasse a sua causa. E esse juiz estava nem aí para ninguém. Nem para Deus, nem para ninguém. Mas no bom nordestino, nordestês, a viúva era peitica.
Ela ficava no pé do juiz, julga minha causa, 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 julga minha causa. O juiz falou, rapaz, eu não tenho medo de ninguém, nem ligo para ninguém, mas dessa viúva eu vou julgar. O que eu mais gosto dessa parábola é a introdução dela. Jesus contou essa parábola para que nós devemos orar e nunca desistir. E Jesus conclui essa parábola dizendo assim, olha, se um juiz que não liga nada, para não ter temor de ninguém, atendeu a causa da viúva, porque ela insistiu, quem dirá a vocês que pedem a um Deus justo? Perseverança na oração não é porque a perseverança tem um poder de manipular a Deus. Como se Deus tivesse... Olha, Deus tem uma cota de paciência. Se você orar muito, a cota de paciência dele vence e ele te atende. Meus irmãos, a perseverança não deve revelar a manipulação do nosso coração, mas a dependência do nosso coração. É aquela criança que chega para a mãe e fala assim, mãe, eu estou com fome. Estou preparando, meu filho, 5 minutos depois. Mãe, eu estou com fome. Por quê? Porque ela depende da mãe para ser alimentada. O eu estou com fome da criança não vai fazer o frango fritar mais rápido. Não vai fazer o arroz cozer mais rápido. Mas ela fica ali porque ela depende. Ela tem uma necessidade, ela depende da mãe. A nossa perseverança deve revelar, deve ser um instrumento da nossa dependência de Deus. Então, se você quer tomar boas decisões na vida, você tem que orar. Você ora assim, ó, antes de tomar a decisão. Aí você ora assim, ó, enquanto você está tomando a decisão. Aí você ora assim, ó, depois que você tomou a decisão. Aí a Bíblia resume assim, orem sempre. Orem sempre. Regue toda a sua vida com oração, não faça nada sem orar. Dependa do Senhor. E aqui uma coisa que a gente perde. Eles perseveravam unânimes na oração. Imagina algo que mexe tanto com as nossas entranhas, que absolutamente todos da igreja são levados a orar. Meu sonho, e a gente tem uma reunião de oração dessa aqui, que na nossa cabeça e no nosso coração a gente faça assim, eu preciso estar ali, eu tenho que estar ali, junto com os meus irmãos, buscando a Deus. Eu não sei se você já fez isso. Se não fez, devia fazer. Junto com seus amigos, irmãos em Cristo, orar com eles. Estou falando de orar para terminar a reunião, não. Eu estou falando de a gente marcar um dia para estar com os meus amigos, onde parte daquele momento é para a gente orar. Eu já participei da despedida de solteiro mais doida da minha vida. Despedida de solteiro de gente crente, tá, gente? Calma. Se reuniu uma turma enorme de homens, porque um amigo da gente ia casar. E a despedida de solteiro foi uma reunião de oração. Nesse dia, a gente ficou 1h30 orando, os homens. Depois acabou a despedida de solteiro. Foi a melhor despedida de solteiro que eu fiz na minha vida. Não foi a minha, não. Foi do amigo meu. Eu tive o privilégio de participar. Caramba, velho, que momentaço esse. E a gente percebeu que o Espírito Santo tinha enchido aquele lugar. E que aqueles homens não estavam orando para terminar aquele momento. Mas eles estavam orando porque era gostoso estar na presença do Senhor. A gente aprende muito quando a gente ora em família.
A gente aprende muito quando a gente ora com os nossos irmãos. Uma da maior tristeza minha como pastor é que termina o aconselhamento, termina uma coisa, vamos orar, vamos lá, eu oro e o outro não ora. Eu quero ouvir. Eu quero ouvir como é que você ora. Eu aprendo com isso. Todo mundo fica, não, porque eu não sei orar, né? Eu não oro bonito, né? Pai do céu. Cadê o mandamento na Bíblia? Orais bonito, né? Tem. A melhor coisa que nós temos para partilhar uns com os outros chama-se Jesus Cristo. A coisa mais gostosa para você aprender a estar com seu irmão é orar. Desperdice isso não. Não jogue fora isso. Se você quer tomar uma boa decisão, ore. Orem sempre. Meus irmãos, o que nós estamos lendo aqui no capítulo 1 é o que aconteceu com a igreja depois de 3 anos de ministério de Jesus Cristo. Jesus curou, Jesus pregou para a multidão, Jesus andou em cima das águas, Jesus expulsou demônios. Jesus fez um monte de coisa. Mas no final da história, tem 120. 120 discípulos ali. Pedro, o que no mês retrasado negou a Jesus, mas agora está restaurado, se levanta no meio daquele grupo e toma a frente de uma decisão. Gente, alguém precisa entrar no lugar de Jesus, ou no lugar de Judas. O que é que você precisa entender sobre esse entrar no lugar de Judas? Há uma correlação no Antigo Testamento e no Novo Testamento. O Antigo Testamento, os patriarcas, a nação de Israel, ela estava debaixo da base dos 12 patriarcas, dos filhos de Jacó, que são as 12 tribos de Israel. Quando nós falamos do povo de Israel, a base desse povo de Israel são as 12 tribos. Quando nós chegamos no Novo Testamento, agora não são mais 12 patriarcas, mas são 12 apóstolos. Da quem essa nova aliança seria alicerçada debaixo do ensinamento desses 12 apóstolos. Homens que não ouviram falar de Jesus, eles os ouviram do próprio Jesus. Eles, tudo que você lê sobre Jesus, eles viram com os olhos dele. Então, como só havia 12 patriarcas, deveria haver 12 apóstolos. Jesus fala sobre isso em Mateus 19, 28, de que eles sentariam em 12 tronos para reinar. Ou seja, os apóstolos, eles eram figuras essenciais, especiais e únicas na história, assim como os patriarcas foram. A palavra ela vai ganhando novos significados ao longo da história, e a gente precisa voltar um pouquinho para você poder entender. O apóstolo no Império Romano é semelhante ao que para nós chamamos de embaixador. O embaixador é um representante de um país em outro local. Se a gente tem a embaixada americana, né, ou o embaixador dos Estados Unidos em outro país, no Brasil, no Chile, qualquer outro país, ele representa o presidente dos Estados Unidos. É isso que significa, na época da palavra de Deus, a palavra apóstolo. A palavra discípulo significa aprendiz. Então a Bíblia vai começar agora a fazer uma diferença entre quem são os apóstolos e quem são os discípulos. Discípulos de Jesus são todos aqueles que aprendem com Jesus Cristo. Apóstolos são 12. E acabou o boi. E o que acontece é que Judas precisa ser substituído, não porque ele morreu, mas porque ele se desviou, e Pedro fala sobre isso no versículo 25. Para preencher vaga nesse ministério e apostolado, do qual Judas se desviou. Não há uma sucessão bíblica de que apóstolo, quando morre, tem que ser substituído por outro, porque quando a gente vai chegar lá, em Atos capítulo 12, o apóstolo Tiago é decapitado, e ninguém botou outro no lugar. Por quê? Porque Tiago não se desviou. Tiago morreu. Morreu o apóstolo? Morreu.
Dá para sentir na descrição de Pedro o pesar com Judas. Judas viveu tudo que os outros apóstolos viveram. Judas conseguiu, pelo trabalho dele, trazer outras pessoas para caminhar com Cristo. Judas fez sinais e maravilhas. Judas expulsou demônios. Judas tinha um cargo de confiança. Judas era o tesoureiro do grupo. Vê, a quem você confia o dinheiro? A quem é mais confiável. Se tiver qualquer sombra de confiança, eu acho melhor não botar ele não. Não era o caso de Judas. Apesar de tudo que Judas viveu, Judas negou a Cristo. Judas esteve fisicamente com Jesus durante 3 anos. Judas viu o poder de Cristo durante 3 anos, mas o seu coração não era de Jesus. Os discípulos enfatizam, que ele era um de nós. E aqui há uma ênfase, na morte trágica de Judas. Ele provavelmente se enforcou, que Lucas fala sobre isso. E aí seu corpo se soltou, a corda torou, e aí quando ele cai, ele se despedaça no chão, e suas entranhas se espalham pelo campo. É uma forma de Lucas dizendo assim: olha como foi terrível o fim daquele que negou a Jesus Cristo. Daquele que viveu tudo que viveu com Jesus e no final ele negou. A vida de Judas, meus irmãos, é um alerta para que a gente avalie a nossa caminhada com Cristo. Eu posso estar fazendo tudo o que é para um crente estar fazendo. Venho para a igreja todo domingo, estou ali com a minha Bíblia, mas verdadeiramente o meu coração não é de Jesus. Os apóstolos, eles tinham uma autoridade diferenciada, meus irmãos. Eles tinham a autoridade que a gente chama de mandar mesmo, de decidir as coisas. Tanto na vida da igreja, quanto na interpretação das Escrituras. Aquilo que um apóstolo endossava como interpretação das Escrituras, não podia ser questionado, porque ele era um apóstolo. Ele tinha uma autoridade diferenciada dos outros. Isso não significa que ele não errava, porque nós enxergamos alguns erros e nós vamos ver ao longo da história. Mas Deus utilizou eles de tal forma a criar essa alicerce para a igreja através dos 12 apóstolos. Por isso que a gente tem um ditado, o reformado ele tem um ditado, que apóstolo bom é apóstolo morto. Porque hoje em dia a pessoa diz que viu Jesus e ela vira apóstolo. Tem até um que diz que ele é o pai apóstolo, que é o pai dos apóstolos. Bote isso na sua cabeça, apóstolo só tem 12. Pastor e Paulo, não se preocupe, quando a gente chegar lá a gente volta para essa conversa. Pedro, ele tem certeza da decisão de que tem que entrar alguém no lugar de Judas, quando ele olha para os salmos. E ele enxerga aqui 2 salmos. O primeiro está aqui no versículo 20, o primeiro citado é o Salmo 69, 25. E o outro é o Salmo 109, versículo 8. Nesse primeiro salmo, quando ele diz: fique deserta a sua morada, e que não haja nela quem habite, o salmista Davi, ele está condenando um dos seus inimigos. Ele fala: olha, que a casa dele fique deserta, que ninguém habite na casa dele, do meu inimigo. E no salmista, quando fala no Salmo 109, no segundo que é citado, ele está lamentando por uma traição que Davi sofreu. E aí o que é que Pedro faz? Pedro fala que o Espírito Santo conduziu Davi a escrever no tempo dele, diante de um contexto, de uma situação que ele estava vivendo, mas que mais profundamente o sentido do que Davi estava escolhendo era a respeito de Judas. Ele diz que esses textos aqui se aplicam a Judas. Que a casa dele deveria ficar deserta, ou seja, ninguém devia usar aquele campo, e de que outro deveria assumir o seu local. E Pedro faz isso reconhecendo uma coisa que para nós às vezes é difícil.
Porque Pedro fala aqui no versículo 16, irmãos, era necessário que se cumprisse as escrituras que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi. Davi podia não ter essa consciência. Eu vou escrever aqui, porque lá na frente vai ter Jesus, os discípulos, alguém vai trair, ele precisa ser substituído. Vai precisar de outro lugar. Ele fala, quem tem esse poder de conduzir os nossos atos para fazer a história de Deus? É o Espírito Santo. Não é à toa que fala assim, que toda palavra é inspirada por Deus. Não é isso? Sabe onde é que está nesse texto? 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20. Pedro começa e continua e sustenta. Gente, toda palavra, quem conduz, quem escreveu a Bíblia, apesar de Deus usar homens, é o Espírito Santo que nos usa. Por isso que nós cremos que a palavra de Deus está acima de tudo. Não tem nenhum outro livro que se compara com a Bíblia. Não existe ninguém que está em pé de igualdade com a Bíblia. Não existe nenhuma organização que está em pé de igualdade com a Bíblia. E quem disser o contrário, a gente discorda. Não precisa matar, não precisa odiar. A gente discorda. Por isso que um dos gritos da Reforma Protestante foi, só a Escritura. Só a Escritura. A Escritura é a única autoridade na nossa vida e na nossa fé. Porque só ela é inspirada por Deus. Meus irmãos, a gente precisa ser sincero com esse texto. E aqui eu vou fazer a confissão. Quando eu peguei esse texto para estudar essa semana, eu falei, eita, esse texto é difícil. Porque você olha para esses salmos e faz, fique deserta a sua morada, não haja ninguém que habita nela. Não tem nada a ver com Judas. Que outro tome o seu encargo. Então isso aqui serve para tanta coisa. Se você fazer aquela, né? Já viram aquela leitura da Bíblia? Que é a bibleta russa. Você abre a Bíblia em qualquer canto, né? Põe o dedo e é onde Jesus quer falar com você. Então, eu sempre olhei para esses textos e ficava com uma pulguinha atrás da orelha, mas eu não estou vendo Judas aqui, porque tem texto que você pega que está claro, está lindo, está lá. Tem texto na palavra de Deus que fala, e o traidor o venderá por 30 moedas de prata. Aí está claro. Porque ele será castigado, não pelo pecado dele, mas pela dor dos outros. Aqui é Jesus. Mas esses textos aqui, bem-vindo a você ter um apóstolo conectando a Bíblia. Através do Espírito Santo, o apóstolo Pedro, ele foi capacitado para conectar textos que a gente não enxerga a conexão. Chama-se autoridade apostólica. E pastor, como é que a gente fica hoje? É simples. A Bíblia é a nossa própria intérprete. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Hoje, você só pode fazer conexão do Novo Testamento com o Antigo Testamento que a própria Bíblia já fez. Se ela não fez, você não pode ver chifre na cabeça do cavalo. Porque por mais lindo que seja, o unicórnio não existe. Então, nós podemos enxergar essas conexões quando a própria Bíblia já faz. A gente está refém dela, no bom sentido. Então, o que acontece? Os salmos eram músicas e orações muito conhecidas dos judeus. Então, a decisão de Pedro, de que Judas havia abandonado, e por isso há agora uma vaga no colégio apostolar, está conectada com a palavra de Deus. A palavra de Deus tanto ajudou eles a compreender o que eles estavam vivendo, como ajudou eles a entender o que é que eles deviam fazer. Então, se você quer tomar boas decisões, você precisa conhecer a Bíblia. Muito. Você precisa conhecer pessoalmente a palavra de Deus. E aí tem um problema, né? Que conhecer a Bíblia dá trabalho. Mas eu aprendi uma outra coisa também. Tomar boas decisões dá mais trabalho ainda. Com a Bíblia é uma delícia. Depois que você já aprende, que você sabe, você está com ela, você consegue passear, você consegue ter consolo, você consegue ter exortação, você consegue ter esperança. Saber o que deve fazer, o que é que não deve fazer.
É por isso que na igreja, uma das principais atividades da igreja é o quê? Ensinar. Você vem para o culto de noite, você aprende. Você vem para a escola dominical, você aprende. Você vem para o pequeno grupo, você aprende. Aqui você aprende. Depois você vai botar em prática. Mas é muito pouco, mesmo que você venha para tudo na igreja, ainda é muito pouco. Você tem que ter essa devocionalidade, essa insistência, essa perseverança no estudo da palavra de Deus. Você não vai tomar boas decisões se você não conhecer a palavra de Deus. E muitas vezes a gente vai ser levado a pensar que a Bíblia não funciona. Você pega o texto de Romanos e fala assim, não paguem o mal com o mal, mas paguem o mal com o bem, para você amontoar brasas vivas na cabeça do seu inimigo. Aí tu está levando lapada e tentando tratar o outro bem, levando lapada e tentando tratar o outro bem. Falo, rapaz, esse negócio está funcionando não. Ele não disse quando, mas se está na Bíblia, você pode confiar. Nós precisamos ter fé que a palavra de Deus não é um livro humano, exclusivamente. É, acima de tudo, um livro divino. Eu sempre digo isso quando eu estou ensinando para o povo como é que estuda a Bíblia. Se você pegar a Bíblia para você tirar suas curiosidades das histórias da Bíblia, que bom que você sabe as histórias da Bíblia, o foco não é esse. O foco é, o que é que Deus quer falar para você através das histórias da Bíblia? Quando você lê a palavra de Deus, você precisa fazer essa pergunta o tempo todo. Deus, o que é que o Senhor quer falar comigo? Porque Ele vai falar. É através da palavra de Deus, um dos principais meios que Deus fala com a gente. Então a palavra de Deus toda foi inspirada por Deus, cedo ou tarde ela vai funcionar. Se você quiser tomar boas decisões, ore, estude a palavra, busque o que a palavra de Deus tem para dizer para você. Eu tenho uma coisa que eu faço muito comigo, em vários momentos, seja comigo ou seja com alguém que vai aconselhar, está passando por uma situação, aí eu faço assim, eu vou na minha cabeça aqui e saio passando pela galera lá, Adão, Caim, Sete, Noé, não sei o que, pererei, papapá, José, Jacó, Jó. Quem foi que passou por isso que eu estou passando? Sei lá, buscando no arquivo, né? Por quê? Porque se você achar alguém que passou por uma situação parecida com a sua, vá lá ler. Vá aprender de novo com ele. Porque Deus já revelou. Por isso que tem tanta história. Por isso que é bacana a história estar lá. Quando eles vão escolher entre José e Matias, eles colocam quais são os critérios aqui. Qual o critério para ser apóstolo? Então eles falam, olha, tem que ser seguidor de Jesus desde o começo. Tem que ter estado com Jesus desde o batismo dele, ou seja, o comecinho. E outra, como nós somos testemunhas de Jesus, no sentido literal da palavra, ele tem que ter visto Jesus ressurreto. E aí a lista é interessante porque você acha que só os apóstolos andaram com Jesus, né? Teve vários outros que estavam ali andando com Jesus que não eram os apóstolos, não eram os escolhidos por Cristo. Tem que ter visto Jesus ressurreto e tem que ter o chamado do próprio Jesus Cristo, que foi isso que os apóstolos receberam. Todos os discípulos que estavam ali, os apóstolos receberam o chamado de Jesus Cristo. E o que é interessante desse texto é uma coisa simples. Quem estava naquele meio? Maria. Tinha alguém que tinha andado mais com Jesus do que Maria? Não tinha. Maria viu Jesus ressurreto? Viu. É a mãe dele. Melhor candidata para apóstola era Maria. Mas ela não é nem sugerida. Porque entenda uma coisa, dentro da revelação da palavra de Deus. Deus estipulou o papel do homem, estipulou o papel da mulher. O papel do homem é o papel de liderar através do serviço. O papel da mulher é auxiliar o homem nessa liderança.
Em hora nenhuma a Bíblia fala em importância, e sim em serviço. Quem é mais importante? A Bíblia fala que a mulher é submissa ao marido, como o marido é submisso a Cristo, como Cristo é submisso ao Pai. Quem é mais importante, Cristo ou o Pai? Se não há diferença de importância entre Cristo e o Pai, também não há diferença de importância entre o marido e a mulher. Pedro levanta o critério e eles, versículo 23, então propuseram dois, José e Matias. Só, devido a esse quadro aí, só tem dois, José e Matias. Então, eles já estavam em clima de orar unanimemente, né, e unanimemente significa em uma somente, e agora eles fazem uma coisa importante, eles propõem, vamos lá, cédulazinha, que isso aqui é uma democracia. Não, aqui não. Aqui eles falam assim, Senhor, é o Senhor que conhece o coração. Judas a gente achou que era e não era. O Senhor quem sabe o coração. Eles entregaram essa decisão para Deus. Sabe por quê, meus irmãos? Porque ninguém pode ordenar um apóstolo. Só quem pode ordenar um apóstolo é o Senhor. Então eles fizeram, Senhor, essa decisão a gente não pode fazer uma votação aqui. Não pode ser uma escolha nossa, tem que ser uma escolha tua. E aí o que é que eles fazem? Depois fizeram um sorteio. Pastor, um sorteio, é. Calma, eu vou ajudar você, né? Meus irmãos, por mais que a gente dê um tilt, né? Dá uma travada com essa história. E pode fazer um sorteio. Vamos lá, decisão, bota sim ou não aí dentro. Sorteia. Existem algumas coisas para a gente entender a respeito do sorteio. Primeiro, digamos que você vai fazer uma decisão, a decisão é sim ou não. Aí bota duas pecinhas lá dentro, uma sim ou não, vai jogar na sacolinha. Aí a gente vai entrar em matemática. Probabilidade de dar sim? 50%. E a probabilidade de dar não? 50%. Está justo. Gosto de dar uma ênfase. Quem estiver dormindo, acorda. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. A probabilidade, ela existe sobre uma informação desconhecida. Você não sabe o que é que vai sair. Existe probabilidade para Deus? Qual é a probabilidade do ser humano ser formado de maneira natural, evolucionária, você sabe? É uma probabilidade tão pequena, que era tipo assim, mais de 100 vezes impossível. E ele acertou, é? Não acertou porque foi evolucionário. Acertou porque foi intencional. Para Deus não existe probabilidade, para Deus não existe sorte. Diante de um Deus soberano, não existe o acaso. Não existe coincidência. Então Deus havia estipulado no Antigo Testamento um método para quando eles queriam saber a vontade de Deus, chamado Urim e Tumim. Que quem podia fazer isso era qualquer um. Não, era o sacerdote. E aí, através do Urim e do Tumim, eles poderiam saber a vontade de Deus. Tem algumas situações na Bíblia onde a sorte é o método de Deus para ser escolhido. Ou é muito gol, né? Ou é outra coisa. Quando Saul foi ser escolhido rei, foi na sorte. Lançaram umas flechas para o ar e caiu de Saul. Quando Jonas foi ser descoberto, se era ele ou não o problema, a sorte caiu para Jonas. Quando foram dividir as terras das 12 tribos de Israel, foi na sorte. Na sorte não significa que foi no aleatório, significa que Deus é quem coordenou, Deus é quem mostrou a sua vontade através da sorte. Então, era um método que eles, como judeus, estavam acostumados. Daqui para lá, super normal. Agora tem uma coisa muito interessante. É a última vez que você vai ver o povo de Deus decidindo alguma coisa na sorte. Para aqui. Meus irmãos, é muito importante que você leia Atos.
não achando que tudo que você encontra em Atos é replicável hoje em dia. Porque Atos está dentro de um momento histórico muito específico. Atos está dentro de um momento histórico que é a conexão do Antigo Testamento com o Novo Testamento, com algumas coisas da Antiga Aliança com a Nova Aliança. Tem coisas que estão ali porque eles estão numa fase de transição. Então, a igreja em si, ela começa depois do batismo com o Espírito Santo. Dali para trás, ainda é Antigo Testamento. Né? De maneira teológica, vamos dizer assim. Então, nas nossas decisões agora, na Nova Aliança, nós temos coisas que as pessoas do Antigo Testamento não tinham. Nós temos uma coisa a mais do que eles tinham, chama-se Novo Testamento. Novo Testamento faz toda a diferença. Veja, quando o Jó recebe a segunda lapada de Deus, ele fala, sabemos receber as boas coisas de Deus, por que também não saberemos receber as coisas más de Deus? Quando você vê mais ao longo da revelação de Deus, e no Novo Testamento, a gente já aprende mais do que Jó, porque a gente sabe que Deus não dá nada mal para os seus filhos. Porque todas as coisas cooperam para o bem. Ó, a gente sabe mais que Jó. Então nós temos ao nosso favor para a escolha não só o Antigo Testamento, mas o Antigo e o Novo Testamento. Nós temos a habitação, a capacitação plena do Espírito Santo para nos ajudar e nos guiar, que o Antigo Testamento não tinha. Apesar do Espírito Santo estarem com ele, é uma capacitação, uma presença diferente. E o Espírito Santo usa as circunstâncias também para nos responder e nos ajudar. Então eu vou dizer para você com toda a clareza do mundo. Se você inventar de numa decisão botar 2 pedrinhas dentro do saco para dizer que você está fazendo uma coisa bíblica, não está não. Você está literalmente jogando uma decisão sua na sorte. Porque você não está com a palavra de Deus apoiando aquela sua decisão. Então, meus irmãos, nós podemos enxergar aqui que foram usadas 4 ferramentas para ajudar a tomar uma boa decisão. Eles oraram, eles consultaram e basearam as suas escolhas naquilo que a palavra de Deus havia revelado. Há um processo aqui coletivo na escolha. Não foi Pedro que decidiu sozinho, eles perseveravam unânimes na oração, eles indicaram o nome, eles entregaram aquela decisão, eles aceitaram em conjunto aquela decisão. E por último, eles dependeram de Deus. Quem bate o martelo é Deus. E voilá, deu certo. Como é que deu certo? Matias, você nunca mais vai ouvir o nome dele também. É a última citação, é a primeira e última. Pastor, e como é que a gente sabe? Porque em Atos, capítulo 6, versículo 2, diz assim, ó. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram. Veja que a própria Bíblia está endossando que agora existem 12. Quando Paulo vai trazer a lista, lá em 1 Coríntios capítulo 15, diz, rapaz, eu preciso ler capítulo 15 de 1 Coríntios, o pastor está falando tanto, né? Precisa. Ele fala lá que Jesus apareceu aos 12. Paulo reconhece. O Espírito Santo, através da pena de Paulo, também reconhece que Matias, de fato, era o 12º apóstolo. Meus irmãos, Provérbios nos ensina que na multidão de conselheiros há segurança. Além de orar, além de conhecer a palavra de Deus, além de depender de Deus, nós precisamos contar com os nossos irmãos em decisões que nós temos que tomar. O Novo Testamento vai trazer essa sabedoria como algo muito coletivo. Vocês vão ver, a gente vai ver inúmeras situações onde a coletividade é algo determinante para as decisões que vão ser tomadas dentro da vida da igreja. Então, minha oração a cada um de nós é que verdadeiramente nós possamos aprender a usar essas ferramentas para que a gente possa tomar boas decisões. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso amado Pai, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor Deus, por mais essa noite.
Muito obrigado, Pai, pela Tua palavra que é tão rica para nos instruir, que a gente possa amá-la, conhecê-la, Senhor Deus, cada vez mais. Que a Tua mão, ó Pai, possa estar conosco todos os dias. Eu não conheço, Senhor Deus, a luta e as decisões, ó Pai, que cada um aqui está tendo que tomar. Mas, Senhor Deus, que Tu possa estar com eles, Senhor Deus, nessa decisão. Que a Tua palavra possa estar guiando, Senhor. Que nós possamos ser bênção, Pai, nas vidas dos outros. É assim que nós oramos a Ti. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém.